Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje eu vou apresentar esta HQ. As 100 Noites de Ero, de Isabel Grinberg, da editora Dark Side. Esse quadrinho é maravilhoso. Os personagens de cada história me suscitaram muitas reflexões, mas como não é possível apresentar e desenvolvê-la todas, escolhi algumas. Mas mesmo assim, o vídeo ficou um pouco longo. Optei por não dividi-lo, para não quebrar a sintonia. Mas quem desejar, pode pausar no momento e depois volta. Tá? Quebraria o ritmo das histórias, porque uma é interligada com a outra, então eu optei por deixá-lo longo mesmo, tá? É uma história que se configura numa sociedade totalmente patriarcal, onde a mulher é colocada apenas como genitora e conservadora do lar. As 100 Noites de Ero é um quadrinho que tem uma proposta similar quanto ao contexto, narrativa e estrutura da obra de Sherazade, das Mil e Uma Noites, onde uma história mestra se desdobra em 6 outras histórias, todas elas com algum tipo de ligação com a primeira, ou seja, são histórias dentro de uma história. São histórias curtas, mas de grande complexidade, que falam respectivamente de relacionamentos, principalmente entre casais. Em cada história, eu vou abordar um assunto que, na minha perspectiva, é o tema de maior importância, onde eu proponho reflexões e entendimentos sobre os protagonistas. Portanto, eu não elucidarei as histórias como um todo, tá? Eu acredito ser de grande relevância para quem tem interesse nesses temas, ler as histórias do começo ao fim, e portanto este vídeo teria assim 2 horas. Não é a proposta é eu ser um chamariz, eu mostrar para vocês um gostinho, para que vocês leiam na complexidade que é este quadrinho perfeito no meu ponto de vista. Bom, começa a primeira parte, chama Da Mais Vil Aposta. Como nos contos de fada das Mil e Uma Noites, essa história é a precursora de todas as outras histórias do quadrinho que virão a posteriori, tá? Ela se inicia então com um diálogo entre 2 homens, Manfred e Jerome, que trocam impressões e credos sobre mulheres. E algumas falas de um desses protagonistas, o Manfred, a respeito das mulheres. Então, eles estão aqui. Senão eu não consigo mostrar para vocês, tá? Ó, a conversa deles dois, tá? Aí coloca. E eu vou precisar do meu óculos, senão eu não enxergo nada. Era uma vez 2 homens. Chamavam-se Manfred e Jerome. Se você quiser saber. Pois então eles se sentavam juntos e conversavam como fazem os homens sobre as mulheres. O Manfred: fato, não existem mulheres boas. Todas elas são umas putas calculistas, piranhas e diabolicamente chatas. Elas só são boas para uma coisa, Jerome. E acho que nós 2 sabemos disso. Como vocês entendem esses dizeres do Manfred sobre as mulheres?
Que emoções suscitam em vocês ao ouvir essas palavras, essa forma de olhar a mulher? Que reações lhes provocam? Segundo Manfred, os critérios para uma boa esposa. Beleza. Inteligência. O suficiente para manter uma conversa. Não muito inteligente, para não discordar de mim. Obediente, casta, boa, em remendar-me isso. Nada ambiciosa. Para mim, casamento deve ser a sua ambição mais alta. Interesse pelas minhas paixões, falcoaria, torre de tiro, mapas, etc. Mas que não seja tão boa quanto eu nessas coisas. Esses são os critérios da boa esposa. No que vocês vivenciam e observam nos relacionamentos com os homens, esta forma ainda vigora para a maioria dos homens? Houve uma reformulação, novos entendimentos sobre o mundo feminino? E a aposta, a conversa da aposta entre os dois. Tá? Jerome, como você é bem detalhista. Certamente, entende o que eu quero dizer? Eu posso viver toda a vida e nem encontrar essa garota. Mas conheço uma que é assim mesmo. Conhece? Sim, minha esposa é exatamente assim. Não acredito em você de forma alguma. Como sabe que ela é leal e inteligente? Ela pode estar colocando chifres em você agora mesmo. Como pode saber? Apenas sei. Confio nela. Ela é tão modesta que nem eu, seu marido, tirei sua pureza ainda. Ela é perfeita. Impecável. Manfred gargalha alto. Ele riu tanto que cai da cadeira. Depois voltou para o lugar e riu tanto que caiu da cadeira de novo. Você é tolo. O Jerome. Eu a fiz prometer que nunca nem falaria com outro homem, a não ser que tivesse minha permissão explícita. Não sou bobo, vou provar. Como? Vou para longe. E você poderá tentar seduzi-la? De quanto tempo precisará? Fácil. Me dá um mês. Eu dou 100 noites. Garanto, ela será fiel. E depois você vai ter de admitir que estou certo. E vai me dar o seu castelo. Fechado. E o que eu ganho se conseguir? Louvores, meu castelo. E você pode ficar com ela. Vai ser divertido. Bonitinho. Eles conversam, né? Aí depois eles fecham a aposta. Uma pausa na história, tá? Vamos fazer uma pausa para conhecer essa esposa. Ora, tudo que Jerome diz era verdade. Ela era bela, obediente, boa em atirar da torre e em falcoaria. No entanto, ele tinha errado feio em uma coisa. Ela era muito mais cabeçuda que ele. Então, como que essa belezinha sensacional acabou com um paspalhão de primeira categoria como ele? Porque vamos ser honestos, Jerome não era nojento como Manfred, mas ele era 10 vezes mais burro. E aí o quadrinho vai mostrar a história de como aconteceu o casamento entre Jerome, quais foram as circunstâncias que aconteceu o casamento dele e Cherie, que é o nome da esposa
de Jerônimo, tá? E, inclusive, esclarecendo a relação de Cherry com Ero, sua aia. Mas aí vai ficar para vocês, senão não dou conta, tá? Seguindo a história, tá? Bom, na noite que chega, o marido foi viajar, e à noite que chega o Manfred no castelo. À noite seguinte, chegou ao castelo o pretendente malvado, Manfred. Gentil dama, seu marido me encarregou de conferir. Está tudo bem com a senhora? Por 100 noites, é um longo período para ficar sozinha naquela cama. Talvez você queira que suba nela consigo. Ele chegando, tá? Aí ela, ah, nossa, melhor não. Que gentil, mas na verdade devo continuar leal ao meu caro amigo, marido. Mulher, sua modéstia é francamente excitante, mas você sabe que quanto mais você se segurar, mais ainda vou querer você. E no final, vou te pegar. Então pode ser o quanto antes ou pode ser depois. A força. E Cherry inventa uma desculpa. E ele aceita e diz que vai voltar na noite seguinte. Na noite seguinte, Cherry consegue convencê-lo a, antes de qualquer ato, que ouça uma história contada por Ero, sua aia. E a partir daí, todas as histórias são narradas na dinâmica das 1001 noites. Ou seja, para que a aposta não se consuma, Ero, junto com Cherry, contam histórias para abrandar o coração de Manfred. Pulamos para a segunda parte. A primeira história que ela conta, Coisas do Coração. Eu vou dar só um breve do que é essa história, tá? É a história de 5 irmãs que perderam muito cedo sua mãe e eram criadas pelo pai, que com o tempo foi ficando preocupado com o destino das filhas, se assegurando que fossem castas e virtuosas, para um dia pelo menos uma delas se casar. Há um segredo entre elas. Ensinadas por sua mãe, ler e escrever, que juraram não contar a ninguém, porque as colocaria em perigo. Tá? Essa eu vou mostrar para vocês, elas aqui. As 5 irmãs, tá? Aqui. Só aqui para eu poder mostrar direito para vocês. Olha aqui elas. Na atividade totalmente proibida às mulheres. Uma habilidade considerada pecaminosa e malvada, e sua prática era totalmente vedada para as mulheres no Império de Midal-Bavel. Mas as irmãs sabiam. Mesmo assim, elas liam e escreviam. Tá? E resolvem, diante dessa coisa do pai querer casá-las, né? Elas resolvem fazer um pacto entre elas. Tá? Vamos fazer um pacto. Sim, que nós nunca nos casaremos, a não ser pelo mais verdadeiro dos amores. Aí ele coloca:
Elas conheciam o amor? Sim, pois tinham lido muitos livros sobre o assunto. Acreditam que hoje ainda há mulheres que se pautam no amor descrito nos folhetins e nos romances? Para vocês, o que entendem sobre o verdadeiro amor? Quais os critérios a serem alcançados que se identificam com o amor? E diante das perguntas de uma das irmãs, e como saberemos? Como vamos saber o que é o amor? Nós saberemos. E se for de fato amor verdadeiro, será o que a pessoa que nos amar seria capaz de negar o prazer da leitura, da escrita? Seria glória contar para alguém que a gente ama a maravilha das palavras. Muito bem, vamos jurar que nunca deixaremos umas às outras, a não ser que seja pelo mais verdadeiro dos amores. Nós juramos. Bom, o amor como liberdade incondicional, respeito mútuo, existe? Qual a sua experiência em relação a essa indagação? Segredos o amor suporta? Na possibilidade de se desvelar esse segredo, como fica o amor? Essas são algumas das indagações que podemos fazer diante dessas falas iniciais. Tem muito mais no desenrolar da história, mas isso eu deixo para vocês. Isso que eu mostrei para vocês são as páginas iniciais da história. Tem todo um desvelamento, tem todo um enredo da história que vai ficar para vocês, tá? Diante dessa história, eu gostaria de fazer um paralelo para mais uma reflexão com o mito de Sir Gawain e a bruxa Raganel, onde a questão maior está em responder: o que mais quer uma mulher? Esse mito está na Culturaria da Rê, onde ela fala, é só vocês colocarem Culturaria da Rê, o mito Sir Gawain e a bruxa Raganel. Aí você vai ter todo o contexto desse mito. Mas o que mais chama a atenção é que eles vão em busca, ele e Arthur, o rei Arthur, vão em busca da resposta. O que mais quer uma mulher? O que vocês responderiam? O mito da resposta. O que mais quer uma mulher? Soberania, o poder de escolher seu próprio destino. O que me dizem sobre isso? A próxima história é Uma Harpa Muito Honesta. Tá? É a história de duas irmãs muito diferentes, tanto física como na personalidade, onde o aparecimento de um homem inicia uma disputa entre elas. Como elas são, o aspecto, elas são muito diferentes. Uma é morena e outra é loira. Tá? Mas não é só na aparência, na personalidade também elas são muito diferentes. O que mais me chamou a atenção é que essa história ela acaba reforçando ou mostrando um estereótipo para a gente refletir, não é? De repente é algo que existe e que parece que não existe, mas que ele está aí nas entrelinhas, que é a bela como burra e inocente, a feia como inteligência e sem graça. O contexto, ele abarca esses dois estereótipos. A história é em cima desses dois estereótipos, tá? No entendimento de vocês, esses estereótipos ainda são vigentes? Pessoas são julgadas no primeiro momento por sua estética?
Outro tema dessa história é a personificação do príncipe sapo, ou seja, no primeiro momento, é um homem galante que encanta. No primeiro momento se mostrando um cavalheiro, mas depois, na verdade, ele é um sapo. Vou mostrar ele enquanto galante. Atitude de galanteio. Bom, também não vou contar essa história, pessoal. Ela é muito intricada, ela tem muitos detalhes. Isso que me chamou a atenção. Essa questão dele, eu não digo reforçar, mas dele colocar em reflexão esses estereótipos que já foram muito vigentes. E será que ainda hoje o são? E o príncipe, né? Que é um príncipe e depois se torna um sapo. Hoje, como poderíamos identificar um homem que se mostra galante, encantador, mas que no fundo ele não passa de um arremedo de homem? Como que nós podemos identificar isso? Existe uma forma? Nesse próprio conto, existe uma situação onde uma das protagonistas, por muito tempo, guardou dentro de si rancores, mágoas, raivas, ressentimento, de injustiça, carregando dentro de si, no seu psiquismo, uma sombra, uma força destruidora e feroz. Diante de uma situação de grande desespero, ela extravasa e deixa vir à tona essa sombra, esse rancor, essa raiva, numa atitude reativa, impensada. Tudo que estava trancado por anos desaba. E uma das grandes reflexões é: acontece com vocês algo similar? No sentido de ter algo dentro de vocês trancados no porão, sabe? Trancadinho lá na portinha. Tipo de emoções, de pensamentos, de crenças, e que por algum motivo não conseguem olhar e que não conseguem compartilhar com ninguém. Essa história é uma boa reflexão para esse tipo de situação, quando a gente não consegue guardar isso por todo o tempo, não consegue guardar isso por toda a vida. Vai ter uma situação que vai nos puxar o tapete e essa porta vai ser arrancada e tudo que foi guardado vai vir à tona e nós não vamos ter controle nenhum sobre isso. Pensem e reflitam bastante sobre: tem alguma realidade disso na vida de vocês? Se tiver, corram atrás para resolver isso, né? Antes que o tapete seja puxado e aí não há tempo para remorsos, né? E o conto chamou a harpa, né? E é que, como eu não vou contar a história, então a questão da harpa é só no final da história, tá? O final eu não vou contar, mas eu vou dizer o que significou para mim a harpa, tá? Que é uma metáfora, né, para um sentimento de redenção frente ao ato que não se perdoa. No contexto de sua vida existe uma necessidade de reparar algo que pode ter feito a você ou a outrem. Para finalizar essa história, eu vou contar só um trechinho de um conto de fadas e poemas vorazes para alimentar a alma da Nikita Gil. Eu vou apresentar ele a vocês ainda muitas vezes, tá? Mas para a gente ter sabe assim, só um refresco do que pode ser. Olha que interessante, ela chama
Encantado. Eu vou ler só um trechinho, tá? Do Encantado. Aqui, tá? Depois eu mostro certinho para vocês. Mas é da Nikita Gil, Contos de Fadas, Poemas Vorazes para Alimentar a Alma, da editora Dark Side. Aí ela coloca: se você quiser conhecê-lo, preste atenção em sua boca. Ignore os olhos de Deus marinho. Ignore o volume da sua risada. O ar que o envolve é uma charada. A única coisa que não mente é a sua boca. Toda boca é uma entrada para a casa da alma. E as pessoas que abrem sorrisinhos falsos não conseguem carregar alegria. Para o quarto vazio, que são seus olhos, ele enfeitiçou seus pais e seus amigos. Ele é a personificação do encanto, um festival de elogios. É assim que funciona a feitiçaria. Todos o defenderam quando ele chamou você de vagabunda, naquela primeira noite quando você usou aquela blusa. E desde então você vive pisando em ovos. Dali em diante as coisas só pioraram, não foi? Ele se alimentou da sua tristeza até deixar você quase vazia. Eu vou ler o finalzinho. Ele não é um príncipe encantado que deveria ser. Ele se revelou um demônio feito de apatia. Ele isola você das pessoas ao seu redor, mas não deixa isolar você de si mesma. O que ele não sabe é que você tem um segredo, uma força silenciosa e imensa. Você tem Perséfone correndo nas veias, a deusa guerreira dos mortos e que espera um momento de ajudar. Invoque-a e liberte-a todos do feitiço cruel que ele lançou. Lembre-o daquilo que dizem sobre você. Essa mulher sabe equilibrar mistérios e firmeza. Ela sempre foi meio bruxa, meia deusa. Bacana, não? Ele tem mais, mas eu li só uns trechinhos, porque senão vai ficar muito longo, tá? E vamos para outra história. O homem conhece alguém extraordinário. Essa é uma história, tá, de amor entre a lua e um ser humano. Eu não vou me deter nessa história, tá? Porque ela é bem complexa, ela é bem intrincada, cheia de coisa. Teria muitos pontos de reflexão e eu não daria conta nesse vídeo como um todo. O importante é que vocês leiam, tá? Mas eu vou pegar um detalhezinho, que eu vou me deter no apontamento sobre a história das árvores coisa. O que seria isso? Árvores coisa. Aqui. Vou mostrar essa página como um todo para vocês. Ó. Vendo? Essas seriam as árvores coisas. E eu vou explicar para vocês qual é o contexto, tá? As árvores coisas são lugares onde as contadoras de histórias penduram algo significativo de sua história na árvore, como um souvenir, uma lembrança de suas histórias. É a coisa que pode ser a esperança, seu sonho, seu segredo mais sombrio. Segundo Jean Chevalier, árvore tem um símbolo. A árvore põe igualmente em comunicação os 3 níveis do cosmos: o subterrâneo, através de suas raízes sempre a explorar as profundezas onde se enterram, a superfície da terra, através do seu tronco e de seus galhos inferiores, e as alturas, por meio de galhos superiores de seu cimo atraídos pela luz do céu. Na psicologia entendemos de uma forma geral, tá? A raiz como aquela parte mais escondida, que a gente tem menos acesso, que a gente chama de inconsciente, que é a base dos conteúdos desconhecidos da consciência e que sustenta o psiquismo. O tronco é o complexo do eu, a estrutura da identidade da pessoa, né? O tronco é a jornada da pessoa. E os galhos
é a interatividade e o interrelacionamento das pessoas, tá? Eu acredito que faz sentido nas contadoras de história usar a árvore como símbolo de personificação da raiz, dos conteúdos dela, o tronco da longevidade, o vivenciar e o experienciar de si, e o compartilhar as suas histórias, que é o relacionar através das suas histórias, de uma forma a manter vivo suas descobertas, seus sonhos, suas expectativas em relação a si mesmos e ao mundo que vivemos. Dentro desse contexto, a ideia é que vocês construam a própria árvore coisa de vocês. Vocês têm um lugar onde vocês possam guardar algo significativo de suas histórias, como uma forma de estar sempre relembrando e revendo, e com isso ir crescendo cada vez mais, se tornando um portal de si mesma e de suas histórias. Criar um mundo particular seu, onde você tem acesso, que pode funcionar como um portal para se comunicar com as pessoas e com você mesmo. Uma forma de manter vivas suas lembranças, criar um acervo sobre si mesmo, pois são histórias que fazem parte da sua vida. Não precisa plantar uma árvore, mas eles podem desenhar uma árvore na parede, num quadro de giz, numa tela. E vocês vão desenhando, vão pintando, vão esquadrinhando, vão colando pequenos objetos que lembrem as histórias da vida de vocês. E cada vez que vocês olham para aqueles objetos, vocês se lembram e percebam como que vocês estão. Da mesma forma, mudaram, transformaram, pioraram. É um grande portal para vocês de autoconhecimento sobre vocês mesmos. Tudo bem? A outra história, em que Ero e Cherry entram em apuros. Que é quando Jerome volta. Passaram-se uns 100 dias e ele está de volta. Cheguei. E aí? Nessa parte é a hora do confronto entre Manfred e Jerome. Passaram-se as 100 noites, mas Manfred não se deitou com Cherry. A narrativa mostra como Manfred vai se explicar a Jerome. Ele coloca na mulher a culpa por seus infortúnios, porque se não aconteceu, a culpa não foi dele, e sim da mulher, que com certeza fez feitiçaria, tirando dele o poder de ação e do juízo. Esse completamente insano e preconceituoso em relação às mulheres, num passado longínquo, mas que perdurou por muito tempo, que marcas podem ter ficado em nosso psiquismo hoje? Hoje, como percebem esta dinâmica da responsabilidade? Continua a supremacia na mulher ou as responsabilidades estão mais distribuídas? Cada um com a sua parcela. E diante dos absurdos que o Manfred fala de feitiçaria, a Cherry explode e fala o que ela tem vontade de falar. E ela diz: Ero, pare, não faz diferença. O que quer que a gente diga não vai fazer diferença. Nossos destinos estão selados, desde sempre. Como Rosa e as irmãs, como Mineire, como Bonneire, como Wilma, essa é a sua mãe, e ela vai. Se todas essas histórias daquelas mulheres contadas, corajosas e maravilhosas, não foram suficientes para que eles entendam, então não adianta. Então sim, somos amantes. E sim, nós lemos.
e sim enfeitiçamos você com nossos contos maravilhosos. E não estamos arrependidas. Sinto lhes dizer, só lamento que não tenha funcionado. Sabe o que mais? Gostaria de acrescentar que sou muito mais inteligente que vocês, até em atirar da torre e na falcoaria. E, aliás, seu chapéu é bobo. Quem usa chapéu na cama? E por aí vai. Mas essa palavrinha da Cherry não faz diferença. O que quer que a gente possa falar não faz diferença. Nossos destinos estão selados. O que me lembrou, tá? A Santa Inquisição, quando as mulheres eram declaradas bruxas e iam para aqueles ridículos daqueles julgamentos, onde o que elas podiam falar o que elas quisessem, tudo já estava posto. Não importava, tudo era deturpado. Qualquer decisão era bruxa, que é aquele maldito daquele livro O Martelo das Feiticeiras, que é o Malevolus Maleficarum, de Henry Kramer, da editora Rosa dos Tempos. Ele é desse tamanho, um absurdo em cima de um absurdo, e dá vontade de tacar fogo naquele livro, porque é tanta coisa sem sentido, que a gente para pensar como que um ser humano racional, inteligente, pode ter se pautado em absurdos tão esdrúxulos para levar as mulheres à fogueira. Eu acho que nessa época o homem perdeu totalmente o tino e deve ter sido influenciado por uma força do mal muito grande, porque é realmente um absurdo. Quem tiver interesse, eu não tenho, para falar a verdade. Eu sei mais ou menos o contexto dele e não tenho interesse nenhum, porque eu acho que isso só me faria mal. Mas quem tem interesse é da editora Rosa dos Tempos, é o Martelo das Feiticeiras. Tá? No entendimento de vocês hoje, existem tribunais que julgam a mulher por ser mulher? Que tipo de tribunais são esses? Famílias? Sociedade? Religião? Continuamos sendo julgadas apenas por sermos mulheres? Outra, a sexta parte e última, que é Nunca como uma salsicha envenenada. A primeira parte do conto é sobre um rei e as suas 12 filhas que eram mantidas enclausuradas dentro do palácio. Conforme cresciam, tinham o desejo de conhecer o mundo lá fora. Uma história de herói, anti-herói, com vitórias e derrotas. Não vou contar. Também, tá? Não é possível contar, é muita coisa, tá? Deixa eu achar aqui, ó. Só uma pauta delas. Acho que aqui mostra melhor elas. Sobre as 12. Olha elas aqui. As 12 filhas de um rei. Tá? Tem herói, tem anti-herói, tem derrotas, tem vitórias, tem arrependimentos, tem de tudo nessa história, tá? E na segunda parte é o desfecho da história como um todo, é o desfecho de Ero e Cherry. O que acontece com elas depois que elas se declararam, entre aspas, culpadas, né? E aí vai ficar para vocês o desfecho do quadrinho. Eu só vou
mostrar mais uma coisa que acabou passando, que é a sugestão das contadoras de história, uma ação que pode ser desenvolvida e praticada. E o que é essa liga? É uma liga das contadoras de história, né? Essa liga aqui das contadoras de história. Olha aqui. É? E o que seria essa liga de contadoras de histórias? Não podemos escrever nem ler, mas temos histórias para contar. Todo tipo de histórias. Vamos formar uma sociedade secreta, uma liga. A Liga das Contadoras de Histórias Secretas. Devemos contar todas as histórias nunca contadas. Histórias sobre mulheres ruins, maridos ruins, deuses maus e mães e heróis, escuridão, amigos, irmãs e amantes. Sim, e sobretudo histórias sobre mulheres corajosas que não levam desaforo para casa. Não é? O que vocês acham disso? De formar uma liga de contadoras de história? É uma boa ideia, não é? Formam um grupinho aí, vocês contem e se tornem a liga das contadoras de histórias, das suas histórias. Pode ser bem interessante. Acredito que essa é uma boa ideia para ser disseminada e ampliada por mulheres que desejam contar as suas histórias a outras mulheres, para que possam ajudar de forma outras mulheres, amigos, mães silenciadas, esquecidas, brutalizadas, talvez criando uma rede de apoio entre si. No contexto geral, tá? No meu entender, todo o amor verdadeiro das histórias foram sacrificadas e parece que ele não cabia nesse sistema patriarcal. Eu tenho certeza que ele não cabia. Um amor que sobreviveu apenas nas experiências através do sacrifício, o desapego à vida pelo amor verdadeiro. Portanto, todas essas histórias deixam seus rastros, suas marcas no psiquismo das pessoas, que possam ler suas histórias no precursor da eternidade, quando atravessam continentes, mundos, para no futuro próximo possam ser despertadas, gerando forças no psiquismo para experienciar do amor verdadeiro, num círculo de retroalimentação, tornando cada vez mais acessível de ser vivenciado. O amor verdadeiro é uma experiência nova em se tratando de emoção humana. Ele é recente e suas bases ainda são muito frágeis e suscetíveis a serem corrompidas. Mas a cada vez que o verdadeiro amor é experienciado e enunciado aos quatro cantos, este vai deixando um rastro de luz no caminho para que outros o encontrem e assim sucessivamente, se tornando cada vez mais viável e estável na consciência humana. Nós construímos tudo, inclusive o amor. E ele precisa ser construído. Ele não é um ganho. Ele não é uma dádiva. Ele é uma potência, mas que precisa ser desenvolvido nos alicerces da amorosidade, da humildade, da cumplicidade, da generosidade, que é o verdadeiro ser humano. Bom, aqui eu pensei muito antes de eu falar esse final, mas eu ia ficar muito frustrada se eu não colocasse. Então, é um spoiler, na verdade.
Então, quem se incomodar com spoiler, para o vídeo, pula. Mas não tem como eu não dizer. Tem 3 histórias de um final, que tem um final, onde o marido nem a encarou. Bruxa, sussurrou. Depois fez o sinal do olho do mal. O final de uma outra história. Ela foi denunciada pelo marido e deserdada pelo pai. Eles a mataram por seu crime, a queimaram na fogueira por assassina, tentadora de bruxa. E o falso pretendente saiu impune e todos lhe consolaram por ter perdido a esposa e a amante. No outro final, os 2 que iniciaram tudo, os responsáveis pela aposta, saíram ilesos. Como refletir sobre isso? Como entender esses desfechos que o homem sempre se deu bem? Por mais atrocidade que ele tenha feito, por mais canalice que ele tenha feito, ele passou numa boa. Não aconteceu nada com ele. Será que hoje em dia ainda vivemos isso? Será que ainda enfrentamos essa realidade? Eu acho que em algumas situações é bem similar. O que vocês acham? E para dar um cantinho no coração, outro conto, Poemas Vorazes, que alimentam a alma, da Nikita Gil. Para dar um fôlego, né? E ela fala das donzelas difíceis. Esse é bem curtinho, eu vou ler ele inteiro. E ela coloca: nem todas as garotas são pura meiguice e pura doçura. Essas são as garotas que têm um pouco da maldade, bruxaria e renda escura. São as filhas que já nasceram com garras, feitas de contos, rugido de tigre e uivo de lobo. São mulheres que levam em si uma tempestade terrível, os piores terremotos e tudo que o mundo renegou. São donzelas da mais calamitosa coragem, que mostraram mais bravura do que qualquer cavaleiro. São princesas, feitas tanto de valentia quanto veneno. E agora serão coroadas rainha do mundo inteiro. Bom. E tem outra que ela fala de Sherazade, mas eu acho que é muita coisa. E já tá longo, né? Mas eu vou ler só um pedacinho, tá? Sherazade, a sábia. Afinal, Sherazade tem tudo a ver com o quadrinho. Uma mulher sábia e mais mortal do que uma varinha mágica recém-criada. E por isso mesmo ela é tão temida. Ela é imprevisível é sinônimo de ameaça, quando a mulher sabe tirar proveito dessa palavra. E é por isso que sempre tentam roubar dela a sua potência, difamá-la, afirmando que ela é perigosa, manipuladora e louca. Arrancam as chicotadas, o não e a rebeldia de suas filhas o quanto antes, para que não acabem ficando com ela. A megera, a sedutora, a bruxa, arranjam tantos nomes para expressar desprezo por essa mulher, porque ela impõe sua presença em um mundo que, obviamente, não foi feito para seres humanos como ela. E eu vou ler só o último trechinho, tá, pessoal? Abre-te, Sésamo, uma menina torna-se rainha.
Abre-te, Sésamo, a filha do vizir se torna mais astuta que o rei. Abre-te, Sésamo, uma mulher ardilosa é mais forte do que um bando de 40 ladrões poderosos. Abre-te, Sésamo, essa é a bruxaria mais antiga que já existiu e nunca vai deixar de existir. Abre-te, Sésamo, abre-te, Sésamo e abre-te, Sésamo. Enfim, nessas histórias das 1001 Noites, Sherazade, com sua astúcia e inteligência, vai com suas histórias abrandando o coração do sultão. É uma forma de despertar novamente sua humanidade, despertar novamente a sua consciência de um lado construtivo, heróico, desafiador e amoroso do ser, se utilizando uma das maiores características de nós mulheres, o poder de suscitar a amorosidade, a brandura e a reflexão nos seres, que infelizmente não tivemos na história de Ero. E aí, onde vocês encaixam nessas duas versões da história? Na história de Ero, tá de ponta cabeça, né? Aqui. Onde vocês se encaixam neste quadrinho? Ou na história original de Sherazade? E é isso, eu sei que o vídeo foi longo, mas realmente esse quadrinho é fantástico. Olha, eu não apresentei nem uma 10ª parte do que tem essas histórias, porque não daria conta. São histórias curtas, mas de uma complexidade, de uma natureza muito, muito, muito dolorida, sofrida, desesperadora, mas que nos dá caminhos, nos fortalece, nos instrumentaliza para lidarmos com Jeromes e Manfredos e príncipes sapos e tudo o que isso significa. Tudo bem? Eu agradeço. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês, de alguma forma. Compartilhem. Façam seus comentários, se inscrevam. Até o próximo olhar.